Olá, tudo bem com você? Então, mais uma vez estamos aqui com muito carinho para comunicar-lhe as grandezas do Pai. Para quem não me conhece, meu nome é Sueli Arcanjo e sou enviada por Ele. Sinto no mais profundo de minha alma esse chamado e para que eu possa estar aqui sendo uma das tantas e tantas pessoas espalhadas por esse mundo, enviadas por Ele para transmitir a sua palavra. Que você fique ligado, que você fique muito atento, porque Deus tem bênçãos para a tua vida. E hoje Ele pergunta: o que precisas? E você vai falar: minha irmã, você está ficando o quê? Você perdeu o juízo? Não, porque as coisas de Deus, elas parecem loucuras para aqueles que a ouvem, mas para Deus, para nós, como disse Paulo, é poder de Deus. E Deus, Ele é aquele que aquilo que você pode fazer, aquilo que Ele já colocou ao seu alcance, Ele te dá livre acesso, você pode fazer. Mas mesmo assim, aquilo que você tem livre alcance para fazer, que você tem liberdade, você precisa saber que existe uma condição. E nós precisamos ter um parâmetro onde nós podemos ir e onde não. E para isso, nós precisamos da palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus nos dá esse parâmetro. Amém? Eu posso ouvir um amém? E aquilo que não podes fazer de forma nenhuma, aquilo que desejas, que pedes, que todo o seu ser, corpo, alma e espírito grita por socorro, sabes que sozinho ou sozinha não pode e que dependes de alguém superior e muito mais poderoso para realizar. E nós só encontramos um, que é o próprio Deus. E hoje Ele continua te perguntando: o que precisas? Vamos lá para a palavra de Deus? E Mateus, capítulo 7, versículos do 7 até o 12, diz assim a palavra de Deus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós, ó homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. E esta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é exatamente assim. Ela não tem 2 pesos e 2 medidas, ela é uma medida só, é uma régua. E nessa medida, a palavra de Deus não tem meio termo, é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Irmã, a palavra é forte, mas é bênção para a tua vida. É forte porque a palavra de Deus, ela não traz confusão. A palavra de Deus, ela só serve para nos beneficiar. E muitas das vezes, quando a palavra do Pai vem num sentido que dá a impressão que o Pai está falando asperamente, mas o Filho sabe que ele é o único a quem ele pode contar. Ele pode contar com o seu Pai, que tem toda a condição de dar a ele, primeiramente, o amor que o mundo não tem para dar. E aqui o Pai, quando nós falamos na linguagem humana, quando nós falamos nessa linguagem terrena, na verdade, são os pais, né? Os pais são aqueles que querem o melhor para os filhos. Isso é quando os pais verdadeiramente representam e colocam na prática o seu papel, exercem realmente o papel de pai ou de mãe. E nós precisamos entendermos que tudo isso é muito sério. E
nessa seriedade, quando nós compreendemos o nosso papel, quando nós conhecemos e entendemos o nosso papel de filho, e nós precisamos reconhecer esse papel, porque nós dependemos de um pai que vai muito além de um pai terreno. Olha que o pai terreno, ele é maravilhoso, é muito bom quando se pode ter um pai, não importa, ele pode estar velhinho, mas a imagem dele tem uma representação tão grande que para o filho ele sempre será o herói, o paizão. É assim que acontece, você sabe disso. Mas aqui existe um pai que é aquele que ele pode ver onde você não pode ver. Ele pode fazer com que você alcance aquilo que sozinho você não pode alcançar. Ele é aquele que te ama tanto, mas tanto, mas tanto, que ele te permite pedir. E aqui a palavra dele, através aqui do próprio Jesus, aqui no Sermão da Montanha, e ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Porque você já percebeu uma criancinha? A criança, ela quer alguma coisa, ela te pede. E quando você diz que não pode, ela insiste. E quando você não pode, ela até esperneia, ela chora, ela começa de repente até bater nas coisas. Ela vem em cima de você e ela te cobra, né? Ela te puxa assim pela sua roupa. Eu quero, chora, chora, chora. E aí você acaba até cedendo ao pedido dessa criança. E aqui a palavra de Deus nos assegura isso. Quando diz aqui no versículo 11, se vós, pois, sendo maus, entre aspas, né, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. É claro que Ele está sempre pronto para dar o que é melhor para o seu filho. Deus, Ele é aquele que Ele coloca os céus. Você já parou para perceber isso? À nossa disposição? Você já parou para perceber que nós temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo, que está aqui pregando no Sermão da Montanha, antes da sua chegada até a cruz, para ser pregado numa cruz de madeira, para morrer por nossos pecados? Jesus aqui antes está cumprindo aquilo que o Pai o enviou para cumprir, que é transmitir a nós a sua palavra. Portanto, Ele não nos deixa enganados. Nós temos acesso ao nosso Pai. Nós temos acesso ao seu Pai, aquele Pai que Ele veio trazer para que todo aquele que cresce em seu nome teria acesso também e teria o direito de ser chamado filho e filho legítimo. Lá no capítulo de João, capítulo 1, fala sobre isso. E é tremendo sabermos que temos acesso a um Pai que Ele passa a ser considerado nosso Pai legítimo. E é o mesmo Pai de Jesus Cristo. Então, portanto, nós temos acesso aos céus. Os céus se abrem quando nós estamos em contato com esse Deus maravilhoso e que nós podemos chamar de Pai e que nós podemos pedir. E o Pai, Ele pode nos conceder as nossas petições, mas para isso nós precisamos compreender que existem condições, assim como nós que somos maus, como diz a palavra de Deus, porque Deus nos chama de maus, porque bom é Ele, porque nós não temos essa bondade, nós acertamos muitas das vezes por um lado e erramos por outro. Por quê? Porque nós temos a carne, muitas das vezes, ela fala muito mais alto em nós. Por quê? Porque existe um chamado para o pecado, onde nós todos os dias precisamos estarmos pedindo as misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos. Portanto, nós precisamos estarmos verdadeiramente entendendo aquilo que Deus, Ele fala através da sua palavra. Então, Ele nos manda pedir sim, pedir, e Ele diz que dar-se-vos-á. Ele diz que buscai, encontrareis, e bateis, e abre-se-vos-á. Porque Ele diz que pedir, nós precisamos saber a quem pedir, somente a Ele.
e ele diz que ele nos dará, mas ele diz buscai, ele manda buscá-lo. Então, simplesmente nós não podemos falar, Senhor, eu quero, mas nós temos o buscado verdadeiramente, o buscado no mais profundo sentido da palavra de Deus, buscá-lo em espírito e em verdade, estarmos consagrando nossas vidas a Ele, estarmos nos rendendo e reconhecendo, e que Ele possa perceber em nós esse reconhecimento que somos filhos dele e que estamos de coração, alma e espírito, de corpo, alma e espírito, nos rendendo a Ele. Porque o filho terreno, o filho aqui da terra, quando ele vai pedir ao pai, o filho, ele muitas das vezes ele muda o jeito dele de falar. Às vezes ele vem até com uma certa doçura, com um certo... Ele sabe como tocar no coração do Pai. E o Pai quer que nós saibamos como tocarmos o seu coração. E para tocarmos o seu coração, nós precisamos nos render a Ele. Nós precisamos prestar louvores a Ele. E nós precisamos mostrar a Ele, mas não disfarçadamente, mas em verdade, que reconhecemos a sua grandeza. Amém? E aí, à medida dessa busca, por quê? Porque quando nós buscamos, nós nos aproximamos. Jesus ele está nos ensinando a nos aproximarmos do Pai. Porque quando nós nos aproximamos de um Pai, a tendência é sempre olharmos para Ele sabendo que Ele é aquele que pode nos dar alguma coisa. Porque a necessidade humana é grande. E uma criança pequenininha, ela já sabe disso, porque o corpo, ele sempre pede, ele sempre tem necessidade de algo, porque o corpo sempre precisa suprir algo, que seja de forma material, de forma física, é assim, e você sabe disso, e o Pai sabe disso, mas é lindo quando Jesus, o Filho de Deus, que veio para morrer, para nos salvar, que veio para sofrer, para nos libertar de um sofrimento maior, Ele nos ensina esse acesso. Ele quer que nós estejamos tendo essa proximidade com o Pai para experimentarmos o que é de melhor e para experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E posso ouvir um amém? E aqui, esta palavra maravilhosa, como é toda a palavra de Deus, que só tem bênçãos para as nossas vidas, nos ensina a aproximarmos do Senhor. E a aproximação, ela traz a intimidade. E a intimidade nos dá uma legalidade maior de obtermos algo de forma muito natural. Por quê? Porque a proximidade nos faz nos conhecermos melhor. Nós estamos aqui todo dia nesse contato. A tendência é nós nos conhecermos melhor. É assim que acontece. Por quê? Porque eu preciso que para transmitir a palavra de Deus, eu preciso ter aí você ouvindo. E, ao mesmo tempo, você, quando liga aí esse veículo de comunicação e você está ouvindo a palavra de Deus, nesse momento você está necessitado que Deus fale com você através de alguém. Então, nós mutuamente precisamos uns dos outros. E à medida dessa aproximação, nós vamos fazendo com que mutuamente vá havendo uma confiança. E com essa confiança, nós vamos nos abrindo mais. E nós vamos dando flexibilidade ao outro dessa aproximação. E com essa aproximação acaba havendo essa intimidade. E quando há intimidade, não há segredos. E é isso que Deus quer trazer para nós. Através de Jesus Cristo, vem revelar os seus segredos. Mas só consegue entender e receber esse segredo aquele que se aproxima dele. E aí, aquele que se aproxima dele não se aproxima de qualquer forma. Primeiro precisa bater, primeiro precisa buscar e primeiro precisa esperar que essa porta se abra. Porque a gente vai batendo e o Senhor ele vai vendo, não, realmente
o meu filho, a minha filha está dependendo de mim. Então agora é o momento de eu abrir e lhe presentear com aquilo que me pede tanto. Mas primeiro, eu conheço tão bem que também eu preciso ver esse pedido, até onde eu posso dar, até onde eu não posso dar. Porque eu posso dar o impossível para ele e para ela, mas eu preciso ver se não vai prejudicá-lo ou prejudicá-la. Porque qual é o pai que um filho pedindo pão lhe dará pedra? E qual é o pai que o filho pedindo um peixe lhe dará uma cobra? Não tem como. O pai, ele sabe que ele não vai dar nada que prejudique ao filho. E aqui simbolicamente nós vemos que o peixe, ele tem essa a forma do peixe, né? Essa forma de uma serpente, de uma cobra. E a pedra, né? Como se fosse o formato de um pão. E Deus, ele também trabalha com essas simbologias, porque essas simbologias, esses sentidos, essas figuras de linguagem, esses sentidos figurados, nos dão um entendimento maior. Então, o pai, se o filho pedir pão, e se o pão for bom para ele, ele vai dar o pão. Se o peixe for necessário para ele, ele vai dar o peixe. Porque Jesus, simbolicamente, ele é o pão vivo que desceu dos céus. E quando os discípulos, né, os primeiros que foram chamados, eles eram pescadores. Nós sabemos disso na sua palavra. E eles estavam habituados na pesca dos peixes. E quando Jesus ele chama ali os discípulos, ele chama para serem pescadores de homens, para serem pescadores de almas, para serem pescadores agora de vidas, de pessoas. Então tem essa representatividade do peixe. E todo aquele que prega a palavra de Deus é aquele que é pescador de homens, de almas. Então Deus ele é tão esplendoroso na sua palavra que ele traz para nós todo o entendimento na nossa linguagem. E aí, a partir dessa proximidade, nós vamos compreendendo, entendendo e colocando em prática a linguagem do céu. E aí, essa linguagem, nós vamos nos comunicando melhor com o Pai, porque nós precisamos da direção do Espírito Santo de Deus, que nos traz toda uma funcionalidade. Nós temos esse acesso direto, que sem isso é impossível. Então, nós precisamos nos aproximar do Senhor dos Senhores. E aquilo que nós precisamos pedir, nós precisamos estarmos alinhados com Ele. Não tem como o filho estar separado do pai e o filho pedir alguma coisa. Pode? Não pode. O filho tem que estar juntinho do pai. Porque muitas das vezes o filho está carente, o filho está sofrendo, o filho está chorando e vem o pai com aquela mão abençoada e coloca ali na cabeça do filho, toca no filho. Filho, você não está sozinho não, o paizão está aqui para te ajudar. Não é assim? Então, e aquele que não tem o seu paizinho, mas tem a sua mãezinha, a mãezinha representa o pai e a mãe ao mesmo tempo, e vice-versa, né? Tem aquele pai ali que cuida do filho como se fosse o filhinho perdeu a mãe, mas está ali cuidando. E essa representatividade toda de amor e com esse afeto, essa ligação de afeto paternal-maternal, se resume em Deus. Porque Deus, ele te amou primeiro, Deus, ele me amou primeiro, Deus amou a humanidade primeiro. E antes da fundação do mundo, ele já te amava. É assim. E nós precisamos reconhecê-lo como Pai. E nós precisamos saber a quem pedir. Nós não precisamos pedir a pessoas erradas, porque nós não vamos ter a quem nós estamos pedindo aquilo que necessitamos. Diante de quem nós estamos dobrando nossos joelhos, diante de quem nós estamos implorando misericórdia, nós não encontraremos. Misericórdia é só no Deus da bondade, só nele nós encontraremos, porque nós não merecemos. A palavra de Deus nos garante que não é merecimento nosso, mas é pela graça imerecida
que Jesus Cristo nos permitiu esse acesso. Porque Ele pagou um preço muito alto, um preço de sangue. E as coisas de Deus não são bagunçadas. As coisas de Deus se sabe, e Ele próprio sabe, aquele que é dele, aquele que se volta para Ele, e aquele que não. E aquele que não se volta para Ele, Ele traz a sua palavra, para que aquele que não está se voltando para Ele, o reconheça. E reconheça nele que precisa depender dele para conseguir aquilo que precisa. É isso que Ele faz. Posso ouvir um amém? Hein? Como vai aí a sua petição diante do Pai? Ó, Ele está aí agora, viu? Lembras muito bem, né? Que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele estaria presente. É o mesmo Jesus lá do Sermão da Montanha que está aí agora na pessoa do Espírito Santo de Deus. É pessoa o Espírito Santo de Deus. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, Ele é o próprio Deus que está aí com você. E Ele quer habitar, Ele quer estar dentro do seu coração. Ele quer estar aí, ó, que você tenha nesse momento uma conversa com Ele. Pai, há quanto tempo eu tenho te pedido, Pai? E há quanto tempo eu não tenho recebido? E aí o pai vai conversar com o filho. Filho, ainda não era o momento. Filho, eu tenho coisas melhores para te dar e você não está entendendo, filho. Filho, conversa com seu pai, mas não conversa com seu pai de qualquer jeito não, porque você precisa reconhecer essa paternidade, você precisa reconhecer o amor que o seu pai tem pela tua vida. Você vai jogar isso fora? Você vai pedir a quem se não for com o papai do céu? E aí, filho? Esse é o momento, eu te dou essa oportunidade de você pedir e de você também compreender o que na verdade eu tenho para te dar. Amém? E se o seu pedido estiver de conformidade com o seu pai lhe dará. Porque o seu pai não está disposto a lhe dar pedra se você me pede pão. O seu pai não está disposto a lhe dar uma serpente se o filho pede um peixe. Amém? É isso que Deus faz com a sua vida, que você seja cheio da graça e da unção divina, que você tenha essa proximidade com Deus, que você o reconheça como verdadeiramente o seu Pai que está pronto a lhe dar, viu? Não se esqueça, é preciso ter uma ação, é preciso se chegar até a Ele, bater, é preciso buscá-lo. De corpo, alma e espírito, é preciso se render a Deus, é preciso se render a esse Pai, porque Ele está pronto a derramar as bênçãos, os céus estão abertos, você tem acesso a Ele. Não esqueça que Ele é o dono do ouro e da prata, não se esqueça que Ele é o Deus do impossível, não se esqueça que Ele é o Deus da bondade eterna, não se esqueça que Ele é o Deus, é o Pai das misericórdias, não se esqueça. E Deus aqui, Ele traz para nós essa reflexão, mas aqui no último versículo, que é o 12, Ele diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. E aqui nós vemos que Deus, Ele nos traz aí a lembrança que no Antigo Testamento que existe um mandamento, que é o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Porque, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E nós sabemos que Jesus, quando Ele vem e Ele faz esse resumo, Ele não retira a lei do Antigo Testamento, mas Ele diz que se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, cumpriu a lei. E é fácil? Não é fácil. É fácil você amar a Deus sobre todas as coisas? É fácil você renunciar todas as coisas por causa de Deus? É fácil você renunciar aquilo que a tua carne está sendo alimentada e que está gostando e de repente você precisa renunciar para você reconhecer o amor de Deus? É isso que Ele traz na sua palavra, porque quando nós o amamos, nós precisamos saber que Ele está acima de todas as coisas nas nossas vidas. É isso, porque nós precisamos reconhecer que aquele que se aproxima de Deus,
que ele é galardoador daqueles que o buscam, ele é presenteador. Mas para que nós possamos nos aproximarmos dele, precisa ser em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que se fez homem, só não pecou, mas para que o homem pudesse conhecer o Pai através de Jesus Cristo. E Jesus vem e apresenta o reino de Deus para nós. Ele apresenta o reino de meu Pai. Ele diz em João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito. Vou e vou preparar-vos lugar, para onde eu for, para que estejais indo também. E aí é quando Tomé, ele diz que vós bem sabeis. E aí Tomé pergunta, para onde vais? Porque ele não sabia. Estava ali com Jesus todos os dias e era um dos discípulos de Jesus. Mas Tomé, ele queria sempre ver para crer. E aí Jesus diz, e disse-lhe Jesus, no versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós sabemos que Jesus, até mesmo quando antes de ascender aos céus, depois da ressurreição, ele se apresenta para os discípulos. Primeiro são as mulheres que ficam sabendo que Jesus ressuscitou, e depois Jesus pede que elas estejam indo e comunicando aos discípulos, e os discípulos ficam assombrados quando veem Jesus ressuscitado, que antes de ascender ao Pai, Jesus está com o corpo glorificado, com o corpo glorioso, esse corpo pelo qual ele nos dá a oportunidade, e ele fala para nós, porque ele é o primeiro, né, entre os mortos que ressuscita, mas ele nos dará essa oportunidade de estarmos, quando Jesus vier buscar a sua igreja, que todos nós recebamos esse corpo glorioso, porque esse corpo corruptível não tem acesso aos céus. Então nós precisaremos de um corpo incorruptível para que nós possamos estarmos tendo esse mesmo corpo glorioso que Jesus teve aqui, que mostrou para os discípulos. E essa é a grande promessa de Deus, porque estaremos diretamente, eternamente com Ele nos céus, para sempre, eternamente, onde não haverá mais choro, mais pranto. Nós teremos uma vida alegre e feliz ao lado dele. E aqui Tomé, mais uma vez ele duvida, porque foi preciso que Jesus pedisse um pedaço de peixe para mostrar que ele estava também em corpo e alma e espírito. E ainda Jesus pede para que Tomé, para que ele apalpe onde foi ali cravado o prego, né, os pregos que foram cravados, para ver que ficou a marca. E Deus não tira essa marca, ficou, porque ele é Jesus Cristo, ele tem as mãos furadas. Nós veremos nos céus as mãos furadas e as marcas do prego. Ele recebeu o corpo glorioso, mas a marca do nosso pecado ficou como símbolo ali, para mostrar que ele nos redimiu dos nossos pecados e que nos permitiu o acesso aos céus e nos permitiu o acesso a sermos filhos de Deus. Amém? Glórias a Deus. Por quê? Porque o homem, ele precisa ser liberto desse pecado para ter acesso aos céus, porque nos céus não entra pecado. E Deus, ele vem trazendo aqui, através de Jesus Cristo, já estamos terminando, que ele precisa entender que na mesma medida que nós julgarmos o outro, nós seremos julgados, porque nós não temos condição nenhuma de julgar o outro, porque se nós temos um arqueiro nos nossos olhos e esse arqueiro tapa a nossa visão, como nós podemos enxergar o outro? Primeiro nós precisamos tirar o arqueiro que está nos nossos olhos. É forte, a palavra é forte, mas é palavra de bênção para minha e para a tua vida. Entendestes? Amém? Posso ouvir um amém? E aqui Deus, ele traz para nós que o juízo, quem nos julgará é ele mesmo, e ele voltará como justo juiz. E os nossos nomes precisam estar escritos no livro da vida. Amém? E aqui, ele diz que
no versículo 7 desse mesmo capítulo, ele diz assim, ó, no versículo no 3: E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Por que Jesus diz isso? Jesus é mau, Jesus é bom. Jesus quer que nós reconhecemos a nossa pequenez, as nossas falhas, porque nós erramos, porque nós não somos 100% espírito e nós não somos 100% matéria. Mas nós temos as duas coisas, o corpo, e nós temos o espírito, e nós temos uma alma, que essa alma que está em nós, que esse centro emocional, que é onde estão aqui as nossas emoções, nós precisamos saber como lidar com esse corpo e com o espírito, e só Deus para nos orientar. Então, essa ligação da alma, que o espírito, Deus, ele comunica diretamente ao nosso espírito, e o nosso espírito comunica com o nosso corpo, e é através da nossa alma que nós podemos sentir, que nós podemos estarmos agora fazendo com que o nosso emocional, que venha um equilíbrio emocional. Você pode ver que na medida da palavra, o nosso emocional, ele fica equilibrado. Aquilo que o nosso corpo está pendendo ao pecado agora, esse corpo, a mente agora ligada com o nosso coração, agora começa a haver uma análise, uma observância daquilo que nós temos feito. E aqui, esse centro emocional, é que Deus quer tratar para dar esse equilíbrio, essa certeza que nós dependemos desse alimento fresquinho dos céus para que o nosso corpo também seja alimentado, porque nós o alimentamos com o alimento material, mas falta o alimento espiritual, e o alimento espiritual só Deus tem para dar. E Jesus Cristo está lá no Sermão do Monte ensinando todas essas coisas, porque Ele está no meio de uma multidão, e através da sua palavra multidões e multidões durante todas as gerações compreenderiam os céus e reconheceriam a grandeza do Pai, e reconheceriam que Ele é o Pai bondoso e que só Ele pode dar ao Filho aquilo que ele precisa. Então nós precisamos reconhecer que o outro é tão falho quanto nós. Nós não podemos nos esquecer de Efésios 6, a partir do 10 em diante, que diz que a nossa luta nem é contra a carne nem contra o sangue, porque a nossa luta é contra o mal, é contra as potestades do mal, é contra o inferno a nossa luta, não é contra a carne, porque quando a carne dá legalidade ao mal, o mal sobrepõe a carne, e aí a vida da pessoa começa a ficar destruída, porque dá legalidade ao mal. Agora, quando você dá vazão à palavra de Deus, o seu corpo ele se enche dessa magnitude da presença de Deus. O Espírito Santo, ele habita em você, e aí agora você ouve a voz do Pai e você reconhece quando ele pode, quando ele não pode te dar, porque ele tem coisas melhores e você não vai pedir tanto como você pedia antes, porque agora a tua mente alcança coisas maiores, que quando somente está alimentando a carne, você não consegue compreender, e agora o Senhor, ele abre um novo horizonte, e você passa a enxergar muito mais claro. A palavra de Deus dá clareza na sua visão. Não é à toa que, se posso assim dizer, que ele é a luz que veio para iluminar o mundo e dissipar as trevas. A luz e a treva, a luz e treva não coabitam. A luz dissipa trevas. É isso. E as trevas não querem enxergar a luz. As trevas não querem a luz, porque sabe que a luz a destrona. E é isso, essa luta do bem contra o mal. Essa luta que Deus, ele deixa claro para nós, porque existe o adversário de nossas almas que veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E é isso que o Pai quer que nós enxerguemos, que bom é Ele, e que nós precisamos nos ligar nele para que nós possamos conseguir aquilo que nós precisamos, porque aqui tudo é passageiro, aqui tudo perece, mas o reino dele é eterno. E coisas que, bens materiais, nós poderíamos obter sim, porque em Deuteronômio 28 diz
que se nós obedecermos e se nós o reconhecermos que a sua grandeza, a dependência a Ele, que nós comeremos o bem, o melhor dessa terra. Mas tudo aqui perece. Na sua palavra, no Sermão do Monte, porque aqui a continuidade, lá em Mateus 6 também a continuidade, e no começo do capítulo 6, ele vem falando sobre isso, que nós não podemos ajuntar tesouros aqui na terra, que nós precisamos ajuntar tesouros nos céus, onde nem as traças, nem a ferrugem os consomem, mas ajuntai tesouros nos céus, porque é eterno, porque lá tem um galardão, porque lá tem uma coroa te esperando. E todas as vezes que você praticar o bem através da palavra de Deus, é uma pedrinha na coroa que tem preparado para você. Se você agora experimenta essa palavra, você vê quanta paz ela traz, quanta iluminação ela traz, agora imagine o céu. Imagine. E está tudo preparado. A palavra de Deus diz que está tudo preparado. Haverá um banquete. E quem nos servirá é o próprio Jesus, que está aqui no Sermão do Monte, comunicando esta palavra para as nações, para as multidões. É assim que ele faz. Eu posso ouvir um amém? Então, que nós possamos entender a palavra de Deus. Aqui ainda, já terminando, em nome de Jesus, diz aqui no versículo 4 do capítulo 7. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu olho? Não tem como. E para tirar a trave dos olhos, essa trave significa essa questão da carnalidade. Porque quando nós estamos somente dando vazão à carne, ela pende para o mal. E uma vez a carne pendendo para o mal, nós tiramos os nossos olhos do que é bom. E o que é bom é Deus. Bom é Deus e a sua palavra. E quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, aí começa a sair essa trave, isso que tem nos cegado o nosso entendimento, e aí nós abrimos nossos olhos para um entendimento maior, porque nós somos muito mais do que tudo isso que nós vemos aqui nessa limitação humana, e só a vida espiritual com Deus pode nos abrir esse horizonte e nós enxergarmos muito mais. Nós podemos enxergar o que está por trás daquilo que vem para nós muitas das vezes de forma enganosa. E vem muitas das vezes até como se fosse um anjo de luz. Mas no fim é trevas. E a palavra de Deus nos faz ter essa compreensão. Você sente um arrepio na pele quando é do Espírito Santo de Deus e quando é do mal. Você consegue compreender porque Deus, ele abre os seus olhos e te mostra. E aí você não cai em qualquer engodo de vãs doutrinas, você não cai mais, porque você está alicerçado na palavra, e a palavra de Deus é que lava e que limpa o homem de seus pecados. A palavra de Deus. E o próprio Deus, ele já diz, estás lavado pela sua palavra, estás limpo pela sua palavra. Essa palavra, ela vem trazendo essa limpeza interior. É o maior tratamento interior. Quando você recebe esse tratamento, você fica diferente. A tua imagem, ela reflete muito melhor para as pessoas, porque agora as pessoas, elas enxergam Jesus em você. Amém? Eu posso ouvir um amém? Portanto, o que precisas, Deus, ele te dará se você compreender toda essa palavra. E ela é simples, as coisas de Deus são simples. Não precisa de meio termo, não precisa de artifício, não precisa de criar nenhuma situação onde possa dar um jeitinho. Deus não é Deus de jeitinho. Deus é Deus de mudança, de transformação. Deus, quando ele te dá e pronto. O haja de Deus, ele disse, quando a terra era sem forma e vazia. Ele diz, haja luz e houve luz, e a luz dissipou as trevas.
Ele criou todas as coisas na tua palavra, até criar a ti e a mim com as suas próprias mãos, lá, botando a mão lá do pó da terra, lá no barro, ó, e fazendo o homem alma vivente. E ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo. É conosco, as três pessoas numa só, um só Deus, um só Pai, um só Filho e um só Espírito Santo. É um só. Nós entenderemos esse mistério profundo lá nos céus, mas na medida da sua palavra que vem para nós, nós compreendemos e nós sabemos, nós reconhecemos a importância do Pai, do Filho e do Espírito Santo num só. Quem fala com o Pai, fala com o Filho e fala com o Espírito Santo. Quem fala com o Espírito Santo, fala com o Pai e com o Filho. É assim. E quem fala com o Filho, fala com o Pai e o Espírito Santo. É assim, essa ligação perfeita da Santíssima Trindade, para que nós possamos reconhecer e conhecer o céu. Conhecer essa linguagem santa. Amém? Eu posso ouvir um amém? Ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Não se esqueça disso. Você pode bater, busque a face de Deus até encontrar. A porta vai se abrir para você. E se for da vontade de Deus, você vai receber o que precisas. Mas se não for da vontade de Deus, Ele vai te dar o esclarecimento, porque antes Ele vai preparar coisas maiores para você. Não perca essa oportunidade. E não é só para você, é para você e para a sua família. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. As bênçãos do Senhor é para você e para os seus. E para todos aqueles que o Senhor colocar juntinho de você, precisando dEle, serás o porta-voz dele nas vidas daqueles que precisam. E serão muitos, viu? Se prepares. Amém? Posso ouvir um amém? Ó, grande abraço, a paz do Senhor. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu lar, viu? Que todas as bênçãos que tens pedido a Ele, em nome de Jesus, que Ele possa te dar ainda maiores, porque assim é que Ele faz. Ele diz que os pensamentos dele são maiores que os nossos, os caminhos dele são maiores que os nossos. Então, o Senhor, Ele jamais vai negar ao Filho aquilo que Ele pede. Ele não vai dar pedra no lugar de pão, nem vai dar serpente no lugar de peixe, mas Ele vai dar coisa boa, viu? Ele é o Rei dos Reis, é um Pai todo-poderoso. Ele tem uma soberania eterna. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele escuta todas as petições. Ele está aqui agora com você, Ele está aqui comigo, Ele está com todos aqueles que buscam a sua face nesse momento. Amém? E aí você já não anda mais sozinho, agora você anda com o Pai. Você anda com seu Pai, você está entendendo? Deus te abençoe. Olha, dê um like, se inscreva no canal. Muito obrigada por todos vocês que já se inscreveram, aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam até aprenderem a gostar daquilo que Deus transmite aos seus corações através dessa criatura que vos fala. Deus te abençoe grandemente. Deus tem bênçãos para você. Receba aí, vai muitas bênçãos do Senhor, viu? Em nome de Jesus. Ó, um grande abraço, até a próxima. E deixe que o YouTuber entenda que você gostou ou não gostou, mas que o YouTuber vai estar te enviando as mensagens. Mas para que isso aconteça, é preciso que você se inscreva aí no canal. Vai, ó, Deus te abençoe, viu? Forte abraço. A paz do Senhor Jesus, ó. Deus tem bênçãos para você. Amém? Eu posso ouvir